ao errante. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a bilha, descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Ouço as histórias, tua casa, o teu pai, teu passado é minha agonia. Já enxergo agora, no trabalho, no teatro, vou tecendo meu falar e a nossa amizade é um culto. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a milha, descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Sou cristão, confesso, digo mais, eu fui tão cego que tantos remorsos carrego. No afã de ter sucesso, inaugurei perseguições, são incontáveis as ações. Foi quando eu mergulhei o olhar em Estevão. Devo ir embora, tua casa é um altar, sou um estorvo à sua harmonia. És presente em nossa tenda, qualquer um que se arrependa e conosco sirva um bom amigo. Sois ovelha que volta ao aprisco. Olá, olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma emissão da Casa com o Evangelho. Ué! Sejam bem-vindos e bem-vindas hoje para mais uma noite fantástica, onde vamos falar de doutrina espírita, do Evangelho, de espiritualidade, vamos falar de vida e muitas outras coisas. Assim, antes de vos apresentar a nossa digníssima, belíssima e tudo acabado em íssima beldade, vamos primeiro dar uma pequena passagem aqui pelos nossos comentários. Vamos lá ver quem é que aqui anda. Quem são as ovelhinhas que aqui andam. Muito bem. Maria Mandarina. Becas Nunes. Bem-vinda, Becas. Álvaro Casanova. Fernanda Jorge. Marta Sabino. Fernanda Freixeiro, José Sabino, Mara Marques, Aristides, Lourdes Gonçalves, António Vitorino, António Melro, Luís Guedelha, Ana Filipa Graça, Beatriz Caneira, Mary Veríssimo, Alice Pereira, Diolinda. Bem, até já estou cansado, pelo amor de Deus. Muito bem. Vamos então dar seguimento aos nossos trabalhos. Portanto, a nossa proposta é avançarmos capítulo a capítulo o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo aquilo que são os ensinamentos base da doutrina espírita, relacioná-los com o Evangelho e, no final, aplicarmos à nossa vida, porque é isso que realmente importa. Portanto, aqui aprendemos, interiorizamos nos nossos corações e depois tornamos-nos melhores pessoas
na vida e no dia a dia. Portanto, é esse o propósito e é esse o objetivo. Para nos ajudar hoje com o nosso trabalho, eu chamei mais uma pessoa muito amiga, que já conheço há alguns anos, que gosto muito dela e, portanto, sem mais delongas, vou apresentar a nossa querida... Tchan, 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 tchan. Bem, na verdade já sabem, porque eu já coloquei no título do dia de hoje. Senhoras e senhores, com todos vós, Graça Martins. Ai, pera. Ai. Epá, eu tenho que me deixar destes mudos. Uma salva de palmas para a Graça. Olá, Graça, como é que estás? Olá, Felipe. Olá a todos os irmãos que estão presentes. Têm gente muito querida, muito, não desfazendo, mas são todos. E espero contribuir com a minha humilde participação de alguma forma. Claro que sim. Graça, Disto. olha, portanto, há muitas pessoas que te conhecem, mas também há pessoas que não te conhecem. E, portanto, eu pedia-te, se fizeres o favor, que fizesse uma breve apresentação pessoal, quem és, o que fazes e há quanto tempo conheces a doutrina espírita. Pode ser? Pode. Ok. Portanto, eu sou a Graça Martins, trabalho no Crédito Agrícola já há muitos anos e estou na doutrina, eu não tenho a certeza, mas eu creio que é desde março de 2007, portanto 14 anos, não? 14, Sim, não é? sim, 14. Sim, que fará este ano, sim. Fui para a doutrina quer dizer, parece acaso, mas nada é ao acaso. Fui para as mãos do meu filho, costuma ser ao contrário, mas comigo foi assim. Ele foi acompanhar um amigo e a mãe, portanto, foi com a mãe desse amigo que andava a fazer tratamentos no centro e acontece que foi numa altura em que eu tinha acabado de sair de um divórcio e não estava muito bem, não estava em equilíbrio, e essas situações normalmente não passam despercebidas aos filhos, não é? Apesar de ele ser ainda muito novinho, mas ele sabia que eu não estava bem. Estava a passar uma crise, pronto. E o meu filho chegou a casa e disse: mãe, tu tens de ir ver, porque aquilo fazia tão bem, eu adorei e tu também vais adorar, tu tens de ir. E eu, se calhar, como muita gente, reagi mal, porque por causa da palavra espiritismo e o preconceito que há, não é verdade? Reagi mal e, em vez de aceitar, proibi-o de ir na altura. Mas ele não aceitou essa situação e insistia comigo. Pelo menos vai ver, pelo menos vai uma vez, oh mãe, vai. E eu assim fiz, e fui uma vez. E graças a Deus que fui, porque estou lá até hoje. Ok? Claro. Muito bem. Então, olha, Graça, antes de falarmos dessa tua experiência do centro e como é que a tua vida, de certa forma, se transformou, o impacto que a doutrina espírita teve na tua vida, eu sei que tu preparaste aí umas palavrinhas que gostarias de dizer sobre a doutrina. Queres avançar Sim, com isso ou queres avançar para... se me Avançamos. permites, Claro. eu posso. É assim, eu baseei-me no capítulo 8º, porque era Era o o próximo seguimento. capítulo, era o seguimento, exatamente, onde fala bem-aventurados os que têm puro coração. E por acaso ocorreu-me que poderia talvez referir a escala de Kardec, que consta no Livro dos Espíritos, é a questão número 100, mas não vou
não vou referir toda a escala, que é exaustivo e as pessoas podem ler, mas sim basear-me na segunda ordem, que são os bons espíritos, ou seja, relacionando com os que têm puro coração. Ótimo. E então eu passarei a ler, a descrever, no fundo, a segunda ordem, os bons espíritos. Os bons espíritos, características gerais, são a predominância do espírito sobre a matéria, ou seja, é o desejo do bem, já. As suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e outros a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber às qualidades morais, não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal, assim na forma da linguagem como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias, de outro modo seriam espíritos perfeitos. Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une lhes é fonte de inefável ventura que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Como espíritos suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que se lhes mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrê-la. Quando encarnados, são bondosos e benevolentes com os seus semelhantes, não os movem o orgulho, nem o egoísmo ou a ambição. Não experimentam o ódio, o rancor, a inveja ou o ciúme e fazem o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons génios ou génios protetores ou espíritos do bem, que em épocas de superstições e de ignorância eles han sido elevados à categoria de divindades benfazejas. Eram os santos da época. Podem ser divididos em 4 grupos principais. Os espíritos benévolos, os espíritos sábios. Portanto, os benévolos é mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Eu não estou a ler tudo, não sei se torna exaustivo, mas a bondade neles é a qualidade dominante, nos benévolos. A 4ª classe, os espíritos sábios, distinguem-se pela amplitude dos seus conhecimentos, preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. A 3ª classe, ou os espíritos de sabedoria, definem-se por as qualidades morais da ordem mais elevada, são os que os caracterizam. Sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. A 2ª classe são os espíritos superiores. Esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Da linguagem que empregam se exala sempre a benevolência. É uma linguagem variavelmente digna e elevada e muitas vezes sublime. A sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. E eu repito, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Comunicam-se complacentemente com os que procuram
com os que os procuram de boa fé, a verdade e cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-la. Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impele, ou os que, por sua pura influência da matéria, fogem à prática do bem. Quando por exceção encarnam na Terra, é para cumprir missões de progresso e então nos oferecem o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Portanto, eu repito, isto estava relacionado com os que têm puro o coração. Não sei, Filipe, estou às tuas ordens. É assim, é interessante porque Allan Kardec, que ele sabemos que é um pedagogo, foi um pedagogo de excelência, inclusivamente escreveu várias gramáticas que depois foram utilizadas mesmo na formação e na educação francesa da época. E ele tem essa característica muito interessante. Como um bom professor, categoriza muito as coisas. Então, Allan Kardec, nós percebemos que tudo está em evolução, os mundos estão em evolução, e Allan Kardec faz uma categorização dos mundos, Exato. ou seja, da matéria. E, curiosamente, nesta questão 100 que trouxeste muito pertinentemente hoje, categoriza a centelha divina, ou seja, Assentei. categoriza várias categorias de espíritos. Então, à luz da doutrina espírita, portanto, tanto a matéria quanto a individualidade, portanto, há um crescimento e um progresso crescente. Espiritual, exatamente. Portanto, e é muito interessante teres trazido essa escala espírita porque é como se fosse uma baliza e nós olhamos, se calhar já estou aqui, se calhar já estou ali. Eu enquadro-me aqui. Portanto, cada um de nós depois vai se Atenção que há uma escala dos espíritos imperfeitos e quando a lemos dizem, afinal estou enganada. Ainda há muita interpretação. Eu diria mais que este é o objetivo que todos nós temos, é de chegar aqui rapidamente, não é? Rapidamente. Claro. E que a doutrina, de certa forma, nos traz os ensinamentos. Claro. Pronto, para poupar talvez algumas existências, espero eu que seja. É uma meta e um objetivo a atingir essa última. Objetivo. Esse cume dessa escala. Olha, Cleraça, nós, enquanto espíritos imperfeitos, também estamos todos em progresso. Claro. Eu gostaria, tu referiste que foi através do teu filho que tiveste o convite para ir até ao centro, neste caso o centro foi de Santarém, não foi? Esse Santarém, naquela salinha primeira de todas que tu mostraste há dias. A mais pequena. Exato. Graça, como é que foi o teu processo? Portanto, chegaste com muitas dúvidas porque as pessoas têm muita desinformação daquilo que é a doutrina espírita e daquilo que é um centro espírita. Tu chegaste cheia de dúvidas e o que é que te fez continuar a frequentar um centro? Portanto, qual eram as expectativas que tu tinhas antes? Aquilo que eu quero perceber é quais eram as expectativas que tu tinhas antes e o que é que fez com que tu continuasses Vamos dar aqui o benefício da dúvida. Exato. Neste caso, o que é que me fez mudar de ideias? Porque eu ia um pouco como Kardec foi desconfiada. Deixa lá ver o que é que isto vai dar. Exatamente. Pronto. Exato. Fui desconfiada porque estava mal informada e com péssimo conhecimento sobre as coisas. Aliás, nem sei se alguma vez tinha ouvido falar na doutrina. E quando cheguei, comecei a ouvir o Tó, uma palestra do Tó, com aquela eloquência e identifiquei-me, comecei a identificar-me sobre determinadas questões que
eu vinha da religião católica, como todos Claro, nós, não é? Ou claro. pelo menos a maioria, cheia de dúvidas, cheia de respostas que não tinham, aliás, cheia de questões que não tinham resposta, e percebi que vinha de encontro àquilo que eu pensava, vinha responder-me, vinha clarificar muitas dúvidas que eu tinha. E também, de certa forma, desmistificar a ideia de espiritismo, que é o que leva muitas pessoas, talvez, isto é a minha ideia, posso estar errada, mas é o que leva talvez as pessoas a não terem mais curiosidade, a não irem, porque uma má conexão. Há um preconceito generalizado, de certa forma, não é? Falta-me o termo, mas é um preconceito da palavra. E pronto, e comecei, arranjei amigos e começámos, por exemplo, a frequentar as aulas. Inicialmente era o Este, não é? Exato. Não, já não me recordo. Não, e geralmente o caminho é a pessoa vai, começa a frequentar e depois entra no curso básico de Espiritismo. Sim, o curso básico. Depois havia Pronto, Os há EJs sempre em paralelo. curiosidade, queremos saber mais e Exato. começámos a. Antes havia muito as saídas, por exemplo, ver o Divaldo, íamos em autocarros e isso atrai imenso, Essa atrai dinâmica. essa dinâmica da doutrina. Achamos, e eu creio que foi o Divaldo, não tenho a certeza, mas creio que foi o Divaldo que disse que desde que se entra, já não saímos mais da doutrina. É isso que eu sinto. Oh, Graça, o que é que, Pronto. no meio disto tudo, o que é que mais te encantou? O que é que mais me encantou? Talvez adquirir ferramentas para podermos ser úteis. Por exemplo, estou-me a referir ao passe, estou-me a referir ao curso passe. Encantou-me poder, não nego, mas poder participar dos trabalhos foi muito importante para mim também. Claro, claro. E depois, mais tarde, a Sala Maria Luísa. Sem dúvida que é uma parte que não sei explicar, nem sei se há palavras para transmitir, mas podemos referir só o teu termo. Me encantou. Olha, para quem não sabe o que é um passe, o que é que podes dizer à pessoa sobre o passe? Um passe é de origem magnética e espiritual. E com esse passe tu podes amenizar ou suavizar o estado em que se encontra alguém que está menos bem, que não está... Claro. Pronto, e há várias fases, mas a fase mais usual no centro é o passe de limpeza, que é Exato. em que, através das mãos do passista e da prece, atenção que é muito importante esta parte, o passista tem um guia ao seu lado, espiritual, que não vimos, mas ele está lá porque sente-se inclusive, e durante o passe nós doamos de nós e da espiritualidade, não é? A força essencial para a pessoa recuperar diversos mal-estar. Claro, claro. Desde o início que Isto entraste... é muito resumido. Claro, Isto é claro. resumido. Claro, isso dava para seminários e seminários, semanas e semanas. Mas olha, da tua experiência, portanto, tu chegaste, começaste a estudar, começaste a ser integrada nos trabalhos. Quais são as percepções que um passista tem? Tu disseste há bocado que o passista estava acompanhado por uma entidade espiritual que o ajuda portanto, a transferir
a transferir a energia. Como é que é do lado do passista, do Sim. lado de quem doa? Como é que são as sensações? Como é que tu, no teu caso em particular, sentes o irmão ao perto? Pois. Como é que fazes a conexão com ele? Como é que é esse processo mais interno, que geralmente isto não costuma ser falado? Como é que é a tua experiência? É assim, eu posso dizer aquilo que eu sinto, e é Claro, disso que vou falar. claro, Eu, claro, claro. eu sinto a minha conexão com esse irmão é através da prece. Eu ligo-me a Deus, na altura, e peço o auxílio para aquele irmão que está comigo, ou irmã, não faço ideia, porque não tenho essa capacidade de saber se é um irmão ou uma irmã, mas Uhum. sinto por vezes a presença ali comigo. E isso é uma percepção. A outra, muitas vezes aconteceu, a pessoa, portanto, o paciente que está à nossa frente não estar muito bem, ou ter uma entidade com ele, ou vir mal disposto por qualquer motivo, ou estar. Pronto. Eu não vou dizer. Se for uma entidade, eu sinto que há ali uma presença menos boa, por exemplo. Exato. Portanto, tens essa percepção. Sim, Quando a pessoa se senta tenho. à tua frente, tu consegues Sim, identificar que a pessoa vem acompanhada ou vem vem acompanhar. sobre uma influência espiritual. Sim, sim. Quais são os sinais em ti qual é, ou seja, É como é que tu difícil. identificas? É difícil, não é? É difícil porque é pela energia. Exato, Há energia boa e energia menos boa. Não me exato, faças mais perguntas que eu não sei exato, explicar muito mais que isto. exato, exato. Porque é assim, é através. É energia, ponto final. É. Exato. Até pode ser outra presença, até pode ser outra presença espiritual. Como é que é dizer? Por exemplo, pode não ser negativo, pode ser Claro, uma claro, claro, eu energia percebo. Claro, já diferente, mas claro, é mais fácil identificar as menos boas, não é? claro, claro, Pronto. claro. De resto, no meu caso, eu não tenho muito mais percepções. Eu Claro. faço maquinalmente, não é maquinalmente, porque estou sempre em prece e Uhum. pedindo que, inclusive, é que seja colmatado a minha falta de sensibilidade, que Uhum. esse ser espiritual que está comigo, esse meu guia, possa fazer o trabalho que eu não sei fazer ou que não estou capacitada a fazer. Uhum. Isso é interessante tu teres referido isso, porque às vezes as pessoas, quando levam o passo, pensam que os passistas são todos médiuns, ostensivos, e o passe, no fundo, é uma transmissão de amor. E amor, Exatamente. e amor todos nós temos para dar. E- É a nossa vontade, acima de exato, tudo, é a exato, vontade do passista em querer que aquela pessoa fique em equilíbrio. exato. E, do nosso guia, que tem um conhecimento muito mais profundo do que nós, em doar o que a pessoa precisa, não é? Mas Uhum. no fundo é um gesto, é amor, Exato. é a ligação ao Criador. E nós servimos de instrumento, É, as nossas mãozinhas servem de fantástico. instrumento. Muito bem. Ó Graça, tu, portanto, foi de certa forma um bocado a dor que te levou também à procura de uma resposta. Tu saíste, tu saíste de um divórcio e, fruto desse desafio que te foi colocado na tua vida, acabaste por entrar numa depressão. Sim, antes. Exato. Portanto, nós hoje estamos num tempo em que as pessoas estão fechadas em casa, em que há poucas perspectivas para algumas pessoas de que as coisas melhor. Temos pessoas que estão a começar a ficar sem emprego, temos pessoas que estão doentes, estão com Covid, estão com pessoas que têm outras patologias, mas têm medo de se dirigir aos hospitais por causa
da conjuntura. Oh, Graça, tu, identificando a tua depressão, como é que a doutrina espírita e o trabalho no centro te ajudaram a reerguer-te? Eu posso começar por dizer que eu, antes de andar no centro, estava com fluoxetina, não sei se as pessoas conhecem, fluoxetina é um medicamento para... é pílula da alegria, segundo dizem. Eu estava com essa depressão e tomei a fluoxetina durante 6 anos. E quando comecei a frequentar o centro, foi por etapas, não é imediato, atenção, Exato. mas tem a ver com a nossa força de vontade. A nossa Claro. força de vontade que leva-nos a deixarmos essas moletas. Eu deixei a fluoxetina por me sentir útil. Ou seja, Exato. eu creio que é o segredo maior que a doutrina nos transmite, é o facto de nós deixarmos a nossa pessoa, o nosso ego, e pensarmos mais nos outros, o equilíbrio restaura-se e deixamos um pouco... pelo menos comigo aconteceu, não sei se isto é assim tão linear, não faço ideia, mas Claro. comigo aconteceu assim. Eu deixei a fluoxetina, tenho um equilíbrio, ainda há bem pouco tempo a minha filha me disse que graças a Deus que eu tenho o centro porque me equilibra e porque há sempre atividades, ou daqui ou dali ou daquela, antes de estarmos em confinamento, e até mesmo agora, acabei de sair do yoga, por exemplo. Espera lá. É verdade. Ou seja, no fundo, somos uma peça que se encaixa nas outras. Isto é uma engrenagem, somos uma família. Somos uma família espiritual e sentimos-nos bem ali e melhor ainda por fazermos qualquer coisa a favor do próximo. Claro. Pronto. Isso acaba por fazer toda a diferença, porque lá está, a alegria que se recebe de servir é Exatamente. É esse o segredo. É o contacto com o amor. O amor é curador. Sim, é isso mesmo. O amor... É o segredo, é servir. E é esta a atitude, eu creio. Exato. E assim Deus me ajude, porque eu, até agora, acho que é esta... Claro. Acho que é o caminho certo. Pronto, pelo menos Olha, para mim. Para pessoas que neste momento estão a passar pelo processo da depressão, o que é que tu podias dizer a essas pessoas? Voluntariado, um centro espírita federado, com condições, é evidente, mas o voluntariado é uma coisa que faz muitíssimo bem à alma, porque nós vamos contactar muito perto, com casos de longe piores que o nosso, vamos sentir-nos úteis, vamos ser, como tu utilizas uma palavra aí, o guru, não é bem o guru, mas vamos sentir que as pessoas nos olham de outra forma. E estou-me a emocionar, porque no fundo é contactar com esse tipo de pessoas que não têm nada na vida e nós por vezes queixamos-nos de coisas fúteis, Pronto. Acho que faz muito bem. Eu acho que há uma coisa linda que é o contacto com a fragilidade do próximo. Isso mesmo. Quando isso acontece... É verdade. Até eu me estou a emocionar. Exatamente. Quando isso acontece, quando tu... Não, mas valorizamos muito mais a nossa vida. A nossa vida, que
Eu acho, olha, e agora vou dizer isto, quem vive comigo é que poderá confirmar Sim, o que eu sim. estou a dizer, mas eu acho que me queixo muito menos, Pois, pois. Acaba percebes? por ser também, Começamos. acaba por ser também um pouco o nosso psiquismo, não é? Porque é interessante porque é É uma. assim, os nossos pensamentos têm automaticamente uma resposta fisiológica. Isso é comprovado pela ciência. E há pessoas que habituam-se e começam a ficar viciadas pelo um psiquismo de pessimismo. Ora, Sim, isso cria uma resposta hormonal e a sim. pessoa vai se habituando a esse tipo de resposta e acaba por se sentir bem aí. Então aquilo depois é sempre um É, ciclo. uma, é um Porquê? ciclo Porque a vicioso. pessoa acaba por ficar viciada na resposta hormonal fisiológica que é decorrente dos seus maus pensamentos. Sim, Isto e da queixa. fisiologicamente. Mas depois Pois. sabemos também que há toda a parte da influência espiritual. Sim, E, portanto, há estes dois paralelos. Então, se uma pessoa está constantemente numa onda pessimista, naturalmente que a afinidade do ponto de vista espiritual é recíproca. é, E eu acho que hum, a partir do momento em que a pessoa também sabe que pode haver influência espiritual que antes não sabia, exatamente, que sem dúvida que começa, há. como há essa mudança de pensamento, de Paradigma, harmonia, sim, a resposta hormonal começa a ser quê? De cura, de diferença. Então, exato, é este o processo depois que acaba por recuperar a pessoa. É, sim. é fantástico. A Graça, hum, foi-te explicado o porquê de algumas dúvidas que tu tinhas? Conseguiste perceber? É assim, neste momento já lá vão 14 anos, se calhar não as tenho tão presentes, mas Claro. havia muitas. Havia muitas. Eu tinha acabado de sair, por exemplo, de um casamento ah, que de certa forma fracassou e Uhum, foi foi de comum uhum, acordo, mas uhum, criou aqui grandes um fosso enorme, uhum, porque o meu ex-marido, que também caiu numa depressão enorme, e uhum, havia o sentimento de culpa da minha parte. E esse sentimento de culpa é que me arrastou por alguns anos, é que uhum, me levou até à fluoxetina. uhum, Um, a doutrina vem-me explicar que onde não há amor, não devemos prosseguir, não devemos uhum. insistir, porque só nos estamos a Desgastar. fragilizar ainda mais. E essa parte eu resolvi, muito bem Uhum, resolvido. Essa uhum, parte veio precisamente para serenar, uhum, para me trazer paz. Pronto, uhum. porque até aí eu não a tinha. Claro. Esta talvez a razão principal. Claro. Depois ajudou-me imenso com os filhos, nós a percebermos, eu tinha um filho mais calmo e tinha um rebelde, e ajudou-me a perceber o porquê das coisas, porque é que temos de passar para as coisas, porque é que um é assim, porque é que o outro não é, enfim, uma série de coisas. Isso eu recordo-me agora. Dão-nos maior serenidade na Uhum. educação deles. Pronto. Exato. E com certeza mais coisas, não é? Muito bem. Então, Graça, já falámos aqui da tua evolução, da tua vida, de como te transformaste em trabalhadora, mas há uma parte muito curiosa da doutrina que é a mediunidade e os trabalhos mediúnicos. Quando é que tu viste a tua primeira comunicação eh, através do médium? Uma comunicação espiritual? Uh, eu posso dizer que foi passado muito tempo de andar no centro.
muito tempo, anos, estamos a falar de anos, Uhum. porque eu não tenho essa capacidade, e ninguém assim mais próximo de mim a tinha. Agora, eu sabia dos efeitos das manifestações, dos efeitos delas, mas nunca tinha assistido a nenhuma. E quando assisti, foi talvez, não sei, por acaso não me recordo, se calhar foi algo que não me marcou muito porque eu Pois, não pois. me recordo quando Uhum. foi, mas posso garantir que foi muitos anos depois de andar no centro. Contrariamente também ao que as pessoas pensam. As pessoas pensam que no ir ao centro quer ver esse tipo Exato. de Fenómenos. espetáculo, não é? No fundo é que Fenómenos. espetáculo desses fenómenos, mas não, foi passado uns aninhos bons, Uhum. é que eu vi. E por isso é que eu acho que é uma honra participar em determinados trabalhos, não é? Porque Claro, já vamos com um entendimento diferente, claro. vamos perceber que é um trabalho a favor do próximo e não com a curiosidade de ver como é que eles se manifestam, como é que são. Pronto, Claro, isto é claro, a minha visão. claro. É claro que tem que ser, para que as coisas sejam, ou seja, tudo tem um caminho, tudo tem um percurso que tem que ser feito. A pessoa tem que primeiro saber o que é a doutrina espírita, em que é que se baseia, Exatamente, exatamente. tem que se perceber com a pessoa qual é o nível de compromisso, não é? Sim, Qual a sim. frequência da pessoa com o centro, qual a dedicação que a pessoa vai dando. E, portanto, a pessoa começa a ouvir, começa a se interessar, começa a estudar, eventualmente com o Exatamente. tempo começa a ser convidada para ser trabalhadora, começa a Sim, trabalhar, começa a dar os passos. Portanto, até um caminho, portanto, porque é um caminho. há muitos trabalhos Exatamente. e não há trabalhos menores nem maiores. Portanto, Não, isso não há. o trabalho é equiparável. Portanto, quando nós estamos contentes com o trabalho mediúnico, também estamos contentes quando varremos o chão, ou quando Ora estamos bem, na copa, entendes? com certeza, E isso portanto, aí concordo plenamente. é com esta perspectiva que as coisas devem ser encaradas e com esta perspectiva que as coisas devem ser executadas. Sim. Hum, muito bem. Há alguma, se pudesses dizer, olha, houve uma experiência que um dia em especial que eu enchi completamente o meu coração e foi um dia que eu guardo no meu coração assim de uma riqueza. Há algum dia que te tenha Ah, marcado? ah, eu creio que há mais do que Há um, há vários, há vários. muitas, há vários, mas posso nomear um que foi na minha presença e que vim de lá de coração cheio. Uhum. Foi no Congresso Espírita, a manifestação do Dr. Bezerra de Menezes através do Divaldo. Ah, Foi, para mim, foi de uma riqueza enorme. uhum. Pronto, esse foi um, mas há mais, há Uhum. mais. Nós estamos constantemente a ser, não sei se é postos à prova, mas pelo menos estamos a ser, sei lá, a ver determinadas coisas, basta haver sensibilidade para elas, porque passa-se coisas que nos levam quase ao limite dos sentimentos, ou seja, Uhum. emoções muito fortes. Isso já tenho muitas lá no centro, de manifestações, enfim, manifestações de familiar, pronto, umas Claro, quantas. claro. Muito bem. Oh, Graça, as conversas são incríveis. Nós estamos aqui. Já estou descontraída. Já estás toda descontraída, não é? Estavas um bocadinho ansiosa, mas vês que sabe bem falar de Sim. coração. Oh, Graça, para irmos avançando neste nosso Evangelho de hoje, hum, o que é que mais tu tens aprendido e o que é que mais podes dizer às pessoas que. Como é que eu faço esta pergunta? Quem eras tu
antes do espiritismo e quem és tu agora? Eu era uma pessoa muito insatisfeita, era muito refilona, por exemplo, eu recordo-me a nível do trabalho, do meu emprego. É verdade, é verdade. Eu estou a confessar isto, ainda bem que não está aqui ninguém do meu emprego, mas eu era. Olha, eu tenho uma frase onde posso dizer tudo, que é assim, posso não saber dizê-la como deve ser, mas é assim, eu antes queria mudar o mundo, e a minha atitude era essa, de querer mudar o mundo. Hoje que sou sábia, mudei-me a mim mesma. E então passei a não me preocupar tanto com os outros. Eles são como são, desde que eu não cometa grandes erros ou que não faça, para mim tudo bem. Isso faz-me viver num mundo muito próprio, atenção, não quer dizer que seja tudo bom, porque eu tenho ainda dois filhos muito próximos de mim, por exemplo, que se calhar nem sempre participo como eles gostavam, isso não sei, mas eu sei que eu reclamava imenso e agora prefiro calar-me e não participar das discussões. Pronto. Isto é nitidamente, pode ser da idade também, atenção, nós vamos adquirindo. Mas sem dúvida, que a doutrina me trouxe este ensinamento. A tranquilidade, a visão do mundo é um pouco diferente, não é tão grave, pronto, se é que podemos dizer. Sem dúvida. Oh, Graça, é um gosto estar a falar contigo. Já nos conhecemos há algum tempo. Gostei sempre muito de ti. Vamos avançar. É recíproco. É verdade. Vamos avançar aqui no nosso Evangelho. Eu tenho aqui uma pequena surpresa para ti. Vou chamar aqui à conversa uma pessoa que tu conheces e que nos vai fazer uma leitura para nos ajudar. Então, vamos cá ver aqui. Quem é que eu aqui tenho? Espera aí, deixa eu ver aqui. Quem é? Quem será? Conhece esta menina? Quem será? Quem será? Olá! Olá! Minha Gracinha! Olá, Maria da Luz! Parece olá, bem. olá! Já te recuperaste de ontem, não? Ainda estou um bocadinho combalida. Caiu-me aqui o instrumento. A Maria da Luz, eu queria... Sei que já me estou a perder outra vez? Chega tu para o lado, exato. Pronto, exatamente. Sei que tu és muito amiga da Graça. Sim. Queres lhe dizer uma palavrinha para ela? Então, eu quero dizer para a Graça e quero dizer também para todos vós que a Graça tem que ficar assim um bocadinho de lado. A Graça é chega ao banco para o lado. Pá, eu torço-me toda, pá, pronto. Espera lá. Só um bocadinho. É para a outra esquerda. A minha vida não é fácil, pronto. Vamos lá ver. Pronto. Tá bom, deixa estar assim. Pronto, siga. Não te mexas. Tá bom, não te mexas. Diz. Ok, então o que eu gostaria de dizer, não só para a Graça, mas para todos vós, que a Graça é a minha companheira de jornada espiritual. Há uns anos. Eu caminho com a Graça mais ou menos há 13 anos e, de facto, eu não vejo a minha vida na doutrina hoje sem a Graça. Nós estamos sempre presentes na vida uma da outra. Se por acaso a Graça está menos bem, eu vou lá a correr chateá-la muito, e ela, para não me aturar, fica logo um bocadinho melhor, e comigo acontece exatamente a mesma coisa. Nós nunca deixamos a outra ficar mal, e na verdade eu não vejo a minha vida sem a Graça.
Ainda agora, neste período, eu tenho muitos problemas com a internet, como podem ver, e a Gracinha, quando percebeu que eu não estava a acompanhar os estudos, achou que não queria que fosse assim, e a porta da casa dela abriu-se imediatamente para que eu, todas as quintas-feiras, pudesse estar lá, e de facto é uma amizade muito grande, muito sincera, e a Graça é essa pessoa que vocês já perceberam como é que é. Ela há bocado estava a falar de voluntariado e lembrou-me um período muito interessante na nossa vida, que a Graça achou que nós tínhamos que fazer alguma coisa para ajudar os outros. E então, não sei se há 2, 3 anos pelo Natal, e como eu trabalho na Câmara, ela achou que eu tinha que procurar umas famílias que necessitassem de ajuda, e de facto com a ajuda de uma colega aconteceu isso mesmo, e tivemos a felicidade, ajudámos meia dúzia de famílias, as duas, mas tivemos a felicidade de viver momentos lindíssimos, porque uma das famílias que nós ajudámos era um casal muito jovem, com 2 meninas pequenas. E naquele momento uma família que já tinha vivido muito bem, até porque o pai da moça, da esposa, era um homem que vivia muito bem e que ajudava os filhos, e naquele momento estavam desempregados não só o jovem casal, como também o pai que prestava ajuda. Então, um dia lá bati eu à porta e a Gracinha, primeiro pedimos autorização, pedimos se as pessoas queriam ser ajudadas, e então um dia eu e a Gracinha lá batemos à porta com sacos com brinquedos, com chocolates, com tudo o que era essencial para 2 crianças muito pequenas, para além da alimentação para a família. E Filipe e irmãos que nos estão a ouvir, vivemos uma experiência tão maravilhosa, porque nós naquele dia fomos muito bem recebidos, mas ainda com alguma, né, do outro lado, com alguma timidez, e a partir daí, durante algum tempo, nós todas as semanas lá estávamos, quando chegávamos a estar lá, que a mãe estava a dar banho às crianças e, portanto, o pai já estava à nossa espera, e nós éramos recebidos com uma alegria, Bom, não há palavras para descrever. Já éramos da família. Exato. Sim, e sobretudo a nossa maior alegria foi que realmente fomos sempre acompanhando, e um dia a família conseguiu se reorganizar, portanto hoje voltaram a trabalhar, as meninas estão crescidas, vão à escola, mas foi um período maravilhoso da nossa vida, porque a Graça disse, Maria da Luz, nós temos que ajudar. E portanto lá vão as duas, e foi maravilhoso, maravilhoso. Depois a Graça também age sobre mim, pronto, eu hoje também ao fim destes anos todos de caminhada, e também por tudo aquilo que a vida já me aprontou para o meu melhoramento e para o meu crescimento, a Graça serviu muitas vezes da água para a minha fervura. Porque eu às vezes achava que algumas coisas não tinham que ser assim, e portanto previa em pouca água, e sobretudo nos dias em que nós viajávamos sozinhas, só eu e a Graça, eu entrava dentro do carro e dizia, e a Graça dizia, não, Lúcia, é assim, não. E até que num dos dias também, em que mais uma vez eu deveria estar muito indignada, entrei dentro do carro, sozinhas as duas, e disse assim, Graça, realmente tu tens razão. Eu, a partir de hoje, não refiro mais, porque nós estamos aqui as duas para cultivar a humildade. E é isso que eu vou fazer a partir de hoje, é cultivar a humildade. E, portanto, nestes anos de caminho, com a ajuda da Graça, que é a minha companheira de jornada, ainda hoje de manhã lhe dizia que eu amo-a de coração e que vamos estar ligadas o resto da nossa vida, porque nós estamos ligadas através do espírito, através da espiritualidade. Pronto, sou muito mais humilde e muito mais calma porque ela me ajudou, e na verdade caminhamos hoje as duas lado a lado na humildade e no nosso amor enorme a Deus, e pronto, portanto eu amo a Graça de coração e não tenho dúvida que ela é a minha amiga de coração para toda a eternidade, é o que eu tenho para dizer da Graça. De certeza. Luz, queres fazer a leitura complementar, por favor? Sim, senhora. É ela? É ela? Sim, é ela. Está bem.
Pronto, eu gostaria que vocês me vissem inteira, mas pronto, vocês já sabem. Também já sabem que eu sou linda e maravilhosa, portanto, Isto assim torto é que fica não está bem. mal. Pronto, pode dizer. Então, do Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier e do livro Fonte Viva, eu abri ao se calhar e calhou-me este título: Tenhamos fé. Sabia o Mestre que até à construção do reino divino na Terra, quantos o acompanhassem, viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia, sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. Efetivamente, o cristão leal, em toda a parte, raramente recebe o respeito que lhe é devido. Por destoar, quase sempre, da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, é tido à conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado pelo delito do relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quando é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Se trabalha, devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se assumindo responsabilidades no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar ao próximo, abeirando-se da multidão, com os seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos, agindo e servindo em nome do Senhor. Reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo, prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai. E o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Linda mensagem. Linda mensagem. Também acho que sim, não foi de propósito. Claro. É para nos Obrigada. incitar Minha a luz. continuar o nosso caminho. Luz. Amo-te! Luz. Olha, vamos ter que avançar então. Estamos quase na reta final. Vou pedir à Graça para fazer a prece de fecho. Peço-te que tenhas em conta. Temos aqui os nomes nos cartões, mas antes de fazeres a prece, eu gostaria de chamar aqui mais uma pessoa à nossa conversa. Quem será? Conheces esta senhora? Olá! Eu estava à Dona Jesus, muito boa noite, seja bem-vinda. Que alegria, obrigada. Jesus, eu é que agradeço estar aqui. Eu é que agradeço por estar aqui. Boa noite a todos. Boa noite. E um abraço muito. Não, isto é maravilhoso. Jesus. Dona do coração. Jesus, eu sei que queria dar uma mensagenzinha à Graça. As palavras são suas. Tá, obrigada. A Graça para mim foi desde o primeiro momento que ficou no meu coração, desde aquele dia em que a Graça me veio buscar para me levar a Santarém. Me levou ao centro e uma prima minha do Alentejo tinha-me dado o número de telefone do Tó, que eu tinha o meu filho mal. E foram tempos muito difíceis. E a Graça foi o ombro amigo que eu tive sempre, que me levou sempre para si,
e o Tó sempre tiveram um tempo para mim, sempre. De maneira que para mim a Graça foi a irmã, talvez a gente tenha sido irmãs mesmo noutra encarnação que nós vivemos. Deve-lhe estar a puxar a boca para a verdade. É verdade. Pronto, e fiquei muito feliz por estar aqui e agora dirigir estas palavras. Eu também. Eu acho que Muito também vocês também têm que ter muita paciência para aturar a velhota. Sempre caminho. Não, sempre. É isso que a doutrina nos traz também. Talvez uma maior ênfase, por exemplo, a pessoas estranhas, ou seja, o que Jesus diz, ela era uma estranha para mim e foi acolhida. Até a Maria da Luz também aconteceu. A Maria da Luz, por acaso, eu conhecia mesmo lá no centro. Falarmos uma com outra foi lá no centro. A Jesus foi uma pessoa estranha que se aproximou e num instante há aqui afinidades que nos ligam uns aos outros, pronto. Daí ir completar que somos uma família espiritual, de certeza. Completamente. A Graça estará sempre no meu coração, sempre. E obrigada. Obrigada eu por estar aqui. Foi a luz. Foi a luz. Porque eu ainda não tinha, eu ouço normalmente as palestras do Tó, mas aqui no Evangelho eu não tinha tido acesso ainda, não sabia. Isto há pouco tempo. Não tinha como entrar. Não é? Nem 15 dias tem, faz 15 dias na terça-feira. Sim, agora já tem acesso ao Filipe também. Sim. Muito bem. Gostei muito de ver. Também muito eu bem. Gostei de os ver, gostei de estar com vocês. E gostei de estar aqui para si. E obrigada. Obrigada sempre. Obrigado. Um beijo muito grande. Vamos, e então, para a nossa luzinha. Obrigada, beijinhos. Vamos avançar para a prece, mas antes gostaria que deixassem uma mensagenzinha pessoal para quem nos vê. Luz, vais começar tu, depois a Dona Jesus e depois a Graça. Luz, começa tu. Então, só para dizer aquilo que já tinha dito, a Graça sabe que está no meu coração, que é a minha irmã, que estaremos sempre juntas. Aliás, a Graça sabe que no dia em que ela, por algum motivo, não se sinta bem para ir, que eu estou lá para a levar, assim como eu sei que ela estará sempre comigo e, portanto, enquanto Deus permitir, ela será sempre a minha companheira de jornada. Eu não vejo a minha vida de espírita e não vejo o meu caminho para o centro sem a Graça. E ela sabe isso. Portanto, aquilo que eu tenho a dizer à Graça, digo-lhe muitas vezes, felizmente, que nós temos essa capacidade. E quando eu ia às quintas-feiras assistir com ela ao curso de mediunidade, agora já consigo fazê-lo aqui em casa, nós despedíamos sempre, quando eu chegava e também quando partíamos, abraçávamos sempre e dizíamos sempre uma à outra que gostávamos muito uma da outra, e a Graça sabe isso. Eu amo a Graça de coração, não vejo a minha vida, a minha caminhada no espiritismo sem a Graça, e estarei sempre na vida dela enquanto ela me permitir. E acredito que será sempre, enquanto uma de nós aqui estiver, a outra estará com ela. E depois estaremos no outro plano, como é óbvio. Gracinha, amo-te muito. Amo muito. Para a Graça, eu volto a desejar tudo de bom, que Deus esteja sempre consigo e obrigada pelo bem que me tem feito a mim e ao meu filho, que muito nos têm ajudado, muito. Tiveram sempre tempo para nós. A Graça e o Tó, sempre, por muito ocupado que o Tó estivesse, ou a Graça fazia sacrifício muitas vezes e ia sempre connosco a Santarém e sempre esteve connosco, sempre. Recebeu-me no seu lar, no Natal, e eu estava bem sozinha com o meu filho. São coisas que a gente não esquece, Graça. Por isso estará sempre no meu coração. Sempre. Obrigada. E no meu também. Estão todos no meu coração. Tá, e que
E obrigada Continuemos. por Unidos, continuemos. unidos sempre. E que nós voltemos em breve a ir ao nosso centro, a sentir-nos bem todos. Ali, que eu também já lá vou há alguns anos, eu comecei, deve ter sido 2008, aquela salinha pequenina onde é agora o passo. Exatamente. Sim. Todos já lá há alguns começámos anos. por aí, pelo visto. Então é assim, eu sou franca, não tenho uma frase aqui e o que me ocorre, não por nada, mas porque é o símbolo da doutrina. Porque é o nosso lema, fora da caridade não há salvação. Eu deixava aqui esse lema. Tá, Filipe? Muito bem, muito bem. Graça, eu vou-te pedir que faças então a prece de encerramento e depois seguimos então para o término dos nossos trabalhos. Certo. Então, vamos nos concentrar na figura do Mestre amado, que a sua luz nos envolva a todos e esse amor incondicional, que é extensivo a todos nós, que aprendemos a reconhecê-lo nos nossos irmãos, que ele consiga nas nossas vidas, iluminando os nossos caminhos, as nossas decisões e pedindo também, muito especialmente, para os irmãos que se encontram mencionados no caderno do Filipe, desejo igualmente que essa luz seja espalhada, essa luz divina, seja que os envolva e que minimize o sofrimento, que sejam auxiliados na medida do que necessitam e que assim seja por todos nós. Muito obrigada. Que assim seja. Muito obrigada mais uma vez. Gostei muito, estava muito nervosa, mas já estou calma. Já estava feitinha para estar aí agora há muito tempo, não era? Mas já passou. Sim. Vale sempre a pena nós sairmos da nossa zona de conforto. É verdade, é verdade. E a verdade é que vale a pena arriscar. quando saímos da nossa zona de conforto, ficamos mais fortes, ficamos mais confiantes e Mais aquilo felizes. que no princípio era o medo torna-se uma bênção. Aconteceu convosco ao falar aqui, aconteceu comigo antes de começar este projeto, aconteceu com Jesus quando se pôs em frente a uma câmara, mas o amor prevalece sempre. Luz, obrigado mais uma vez, querida, por teres dado aqui uma ajuda para a surpresa da Graça. Obrigada, sou eu, Filipe. Eu sei que ela ia ficar muito contente quando ela disse a Jesus. Claro. Dona Jesus. A ti também, mas Dona aquela Jesus. é tão especial para todas nós que eu não, foi uma coisa, não estava à espera, juro. Não. Dona Jesus. Pois eu sei que não esperarias, por isso é que foi importante. Dona Jesus, o seu nome diz tudo. É sugestivo. Que continue sempre com esse sorriso, com força para cuidar do seu filho, para ser mãe sempre presente e que Deus a abençoe sempre. Graça. Lembrei-me de uma palavra de Chico Xavier, que o bem que fazemos é nosso advogado em toda a parte. Então, também me lembrei ao longo da vossa conversa da importância de acolher. O centro acolheu-nos e ensinou-nos a acolher os outros. Aquilo que era, no princípio, uma pessoa estranha, torna-se amiga e torna-se companheira de jornada. Portanto, muito obrigado pela vossa presença.
Foi um gosto. Mais uma noite de coração cheio, encantados da nossa vida. Minhas queridas, muito obrigado. Filipe, beijinho grande. Até amanhã, Muitas se Deus quiser. Tá? Até amanhã, se Deus quiser. Beijinhos. Holy Obrigada. night, never will man see the sky so